Queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos discorrer nos versículos 40 a 66. 40 a 66. Mas agora eu vou ler apenas os versículos 40 e 41, parte A. E antes da leitura eu quero orar mais uma vez. Vamos orar. Ó Deus bendito, estamos em Tuas mãos em todos os aspectos e a todo tempo. Dependemos completamente de Ti para todas as coisas. E muito mais, Senhor, agora, para expor a Tua palavra e para ouvi-la com reverência, com atenção, com zelo, com disposição e ânimo de espírito. E rogamos que o Teu Espírito faça essa obra em cada um de nós. Dê-nos a graça de sermos animados por Ti mesmo no nosso físico, aqueles que estão cansados ou até mesmo doentes, que Tu sustente, fortaleça deles o vigor, o ânimo, a atenção à Tua palavra, o quebrantamento necessário, Senhor, para ouvi-la com choro no íntimo da sua alma, a capacidade, Senhor, concedida pelo Teu Espírito para o autoexame, para avaliarmos como estamos os nossos caminhos, aonde estamos pisando, aonde estamos pegando, aonde os nossos passos estão nos levando. Ser gracioso comigo também, Senhor, na exposição da Tua palavra. Dê-me a sabedoria do alto, a graça, a clareza, a simplicidade, a fidelidade, a unção, de sorte que essa palavra venha falar a todos nós, seja enxertada pelo Teu Espírito, para que venha frutificar naqueles que já são crentes, que haja crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e naqueles que não são crentes, que haja salvação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eis o título da palestra de hoje: um clamor esperançoso ao céu. Um clamor esperançoso ao céu. Versículos 40 e 41 agora, mas nós vamos discorrer dos versículos 40 a 66. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Vamos parar aí. Meus irmãos, temos visto que o povo de Judá não pesou as consequências de suas escolhas. Como diz Lamentações no capítulo 1, versículo 9, Judá não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Por longo tempo, o povo de Judá ignorou as advertências da lei de Deus contra a idolatria, a opressão aos pobres, a fraude nos negócios, a confiança em governos estrangeiros, principalmente no Egito, e outros tantos pecados que foram advertidos pelos profetas, mas que foram ignorados pelo povo de Judá. Eles usavam o pretexto de adorar ao Senhor, realizando rituais no templo,
mas na verdade davam as costas para Deus. O Senhor enviou vários profetas para advertir seu povo do juízo iminente, mas eles os ignoraram. Como resultado, o povo de Judá ficou espantado quando os babilônios chegaram e deram um fim em seu pecaminoso estilo de vida. Portanto, diante do castigo merecido, enviado pelo Senhor, a nação de Judá não deveria reclamar, nem murmurar por causa da sua miserável condição, mas sim submeter-se à disciplina do Senhor, sem transferir ou delegar a sua culpa a quem quer que seja. Não é o sofrimento, mas o pecado que devia ser lamentado. Eles não deveriam murmurar contra Deus por causa daquilo que eles mesmos provocaram. Em lugar de queixar-se de que as coisas iam mal, deviam se encorajar com a esperança da restauração. Em lugar de se queixar, deviam se arrepender e buscar a reconciliação com a santa vontade de Deus. Afinal, eles estavam sendo punidos pelos seus próprios pecados. Nessa condição, é sábio e prudente que se submetessem a Deus e beijassem a vara da sua correção. Pois se eles insistissem em andar de modo contrário a Deus, Ele os puniria 7 vezes mais. Mas se quisessem a bênção de Deus, eles deviam fazer 2 coisas. Quais são essas coisas? Em primeiro lugar, clamar pelo perdão de Deus. Versículos 40 a 58. É esse clamor esperançoso que eles deviam levar ao céu. Elevar aos céus. Em primeiro lugar, clamar pelo perdão de Deus. Em lugar de estar reclamando, murmurando, se queixando do seu sofrimento, deviam entender os seus próprios pecados. Eles mesmos foi quem provocaram isso. Deus tem sido misericordioso em não consumi-los completamente, mas se eles querem a bênção de Deus, a bênção da restauração, o primeiro passo é clamar pelo perdão de Deus. E é isso que Jeremias passa a mostrar ao povo. Então, irmãos, entendam uma coisa: o pecado não confessado não recebe perdão. Entendeu bem isso? O pecado não confessado não recebe perdão. Sendo assim, o apelo feito pelo profeta Jeremias à nação de Judá envolve um retorno ao Senhor. E por onde começa o retorno ao Senhor? Por onde começa o retorno ao Senhor? Começa pelo autoexame. O retorno ao Senhor começa pelo autoexame. Versículo 40, parte A. Jeremias diz para eles fazerem assim: esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los. Eu acho maravilhoso isso, meus irmãos. Percebam que o profeta Jeremias, mais uma vez, está identificado com o povo sofredor. Nossos caminhos, examinemos, esquadrinhemos os nossos caminhos, vamos colocá-los à prova. Jeremias fala como se ele mesmo tivesse pecado. Nesse espírito, Jeremias convida o povo a fazer um sábio exame dos erros que causaram o cativeiro da Babilônia. Até agora o povo não parou para fazer esse autoexame. Eles estão apenas chorando, lamentando, reclamando,
mas não pararam para fazer esse autoexame. Jeremias diz: olha, se vocês querem a bênção de Deus, o primeiro passo é parar e fazer o autoexame e ver quais foram os pecados que levaram vocês a esse castigo. Mas em vez de queixar-se da dor causada pela disciplina, eles deviam coletivamente examinar e provar os seus caminhos, suas condutas, e ver onde erraram, onde se rebelaram contra Deus. O autoexame serviria para que eles pudessem odiar e abandonar os seus pecados, num retorno a Deus. Isso é o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento passa pelo autoexame. Versículo 40, parte B, eu vou ler ele todo. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse é o propósito do autoexame, um retorno ao Senhor. Eles estavam afastados do Senhor, e eles não podiam voltar para o Senhor até que reconhecessem os seus pecados, se arrependessem, clamassem o perdão de Deus. A aflição de Deus tinha por propósito servir de medida corretiva, de restaurar o seu povo desviado. E é assim que Deus faz também conosco, meus irmãos. O propósito da disciplina foi forçar o remanescente cativo, trazer o seu pecado à lembrança. A dor tem essa capacidade, meus irmãos, de trazer o pecado à lembrança e conduzi-los de volta ao Senhor através do arrependimento. Como diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um versículo que todos nós conhecemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o retorno ao Senhor sempre é acompanhado de uma profunda e sincera oração de confissão de pecados. Nessa oração, a nação precisa reconhecer que foi pecadora e rebelde. Mas aqui não é apenas um reconhecer de boca, é um reconhecer verdadeiro, com quebrantamento de coração, com choro e lágrimas, beijando os pés do Senhor Jesus. Perceba que esse retorno, esse reconhecimento e esse retorno vai muito além de uma mudança externa. Vai muito além de uma mudança externa. Porque às vezes a dor tem a capacidade natural de fazer uma mudança externa. Mas isso não representa a tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento. Não leva à mudança, não leva ao retorno devido ao Senhor. Versículo 41, veja o que Jeremias diz para eles, depois de exortá-los ao autoexame, de examinar os seus caminhos. Percebam o que diz o versículo 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Jeremias diz: olha, devemos levantar o coração juntamente com as mãos. Isso aqui é um remédio para combater a hipocrisia da nação de Judá. Orar com as mãos levantadas era uma prática muito comum em Israel. No entanto, no passado, eles haviam orado, mas seus corações não acompanharam suas mãos nesse exercício. De nada adiantava ao povo de Judá, no momento de aflição, levantar as mãos para o céu,
enquanto seus corações permaneciam fixos na terra. Como diz Isaías no capítulo 29, 13, na parte A, este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O povo de Judá, a fim de alcançar o coração de Deus, que está nos céus, deve primeiro levantar o coração em oração e depois as mãos. O coração deve mover as mãos. O coração deve estar limpo. E movendo as mãos, ele está dizendo: Senhor, as minhas mãos estão levantadas, porque elas estão limpas. As mãos procede a ação. As minhas ações são limpas, porque procede de um coração limpo, de um coração puro. Mas o coração está imundo, as mãos estão imundas, e o povo ainda assim está levantando as mãos, clamando a Deus por livramento. O povo deve colocar o coração nas mãos e oferecê-lo ao Senhor. Então é isso que significa, meus irmãos. Às vezes as pessoas estão hoje levantando as mãos em oração sem saber o que de fato isso significa. É como se dissesse assim: Senhor, meu coração está aqui nas minhas mãos e eu entrego a Ti. Mas não basta levantar as mãos quando o coração não está aqui, o coração está nas coisas desta terra. O coração deve estar ao lado da oração, ou de nada adiantará. A oração verdadeira, a forma exterior, é a expressão do sentimento do coração. Mãos limpas, isso significa que se houve pecado, esses pecados já estão arrependidos e abandonados. Por isso eu posso me apresentar diante de Ti, Senhor, levantando as minhas mãos, como diz o profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Joel 2,13. Portanto, meus irmãos, nos versículos seguintes, versículos 42 a 47, aí de Lamentações 3, o profeta Jeremias, isso aqui eu acho lindo demais, ele instrui, ele fala, ele põe palavras na boca do povo, mostrando o que o povo precisa dizer em sua oração penitencial. Isso é lindo, né? Olha, primeiro ele diz: examinemos os nossos caminhos, provemo-los, levantemos o coração juntamente com as mãos para os céus, e oremos a Deus, dizendo. Aí ele põe palavras na boca do povo, dizendo como é que eles devem se portar diante de Deus, dizendo, versículos 42 e 43, digam assim: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu, por causa disso, estou acrescentando aqui esse por causa disso, para entender, não nos perdoaste. Pelo contrário, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. A nação precisa sinceramente admitir que pecou contra o próprio conhecimento. Deliberadamente violaram as leis de Deus, do soberano e gracioso Deus. A nação precisa admitir isso. E é desse modo que o povo de Deus deve orar, se quiser receber o favor de Deus.
Isso é assumir a culpa de todos os males que a nação viveu tanto tempo negando. Porque até esse momento, eles continuam rebeldes. Daí, com razão, eles dizerem: tu não nos perdoaste. Sim, Deus não perdoa se não há arrependimento. Por que que Deus não os perdoou? Não foi porque Deus não é um Deus misericordioso. Não foi porque Deus não estivesse a perdoar, ou disposto a perdoar. Deus tem prazer em perdoar. Deus é Deus perdoador. A razão é que não havia sinceridade na confissão do povo. Veja, eles pediam perdão, mas Deus não perdoou. Por quê? Porque não havia sinceridade na confissão do povo. Onde não há verdadeiro arrependimento, não há perdão divino. É contra a natureza de Deus perdoar quando não há um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno. Judá deve admitir que está colhendo os frutos da sua rejeição a Deus e do desprezo à sua santa lei. Orar dessa forma é admitir que a disciplina de Deus foi severa, mas que no exercício dela, Deus não cometeu erros nem crueldade. Eles estão recebendo apenas aquilo que mereciam. Isso é o quebrantamento. Senhor, eu podia receber muito mais, mas tu fostes misericordioso, não dando tudo o que eu merecia. Tu és justo na tua disciplina. Agora eles devem admitir que os seus pecados os tornou desprezíveis aos olhos de todos, inclusive aos olhos de Deus. Versículo 44. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Senhor, é bem verdade, a nossa rebeldia, a nossa falta de arrependimento nos tornou desprezíveis, não somente às outras nações, mas também aos teus olhos. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Deus deixou de responder às orações de seu povo rebelde e infiel. Então vocês não pensem que eles não continuavam orando. Eles continuavam orando, mas Deus não respondia. Enquanto o pecado continuava, a ira de Deus era como nuvens ou um véu, que as orações não podiam penetrar. Deus não ouvia suas orações de confissão. Deus sequer ouvia as orações do profeta Jeremias em favor deles. Abra comigo Jeremias 14. Jeremias 14, versículos 11 e 12. Diz assim. E aqui eu abro um parênteses, né? Às vezes a pessoa está debaixo da disciplina do Senhor, não se arrependeu, não houve um verdadeiro retorno ao Senhor, não abandonou seus pecados, e ela continua orando e dizendo: Deus não me responde, Deus não age em meu favor. Deus nunca vai agir enquanto não houver o verdadeiro arrependimento, enquanto não houver a disposição de mudar de vida, de emendar os caminhos, de abrir mão daquilo que é errado. Versículos 11 e 12. Capítulo 14 de Jeremias. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Isso é Deus dizendo a Jeremias. Nem adianta você orar por este povo para o bem dele.
quando jejuarem, vejam, eles faziam jejum. Não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, isso seria o equivalente hoje, participar de todas as atividades da igreja. Não perder uma atividade sequer. Se a igreja tem oração matutina, 5 da manhã, todos os dias as pessoas estão. Se a igreja tem atividade doutrinária no meio da semana, essa pessoa está. Se a igreja tem atividade nos lares, essa pessoa está nos lares. Se a igreja tem atividade no domingo, essa pessoa está. Mas não abandonou o seu pecado. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Irmãos, Deus está sempre pronto para ouvir seu povo. E Ele também possui poder suficiente para ajudá-los. Não podemos duvidar disso. Mas o impedimento provém dos pecados não arrependidos, não abandonados, caracterizando que a rebelião contra Deus permanece. Irmãos, a rebelião nos separa de Deus. Uma nuvem fica entre o pecador e Deus por causa da transgressão, de tal forma que a sua oração não chega a Deus. Como diz Isaías no capítulo 59, os versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Somente quando o pecador se afasta da rebelião é que Deus poderá ouvir sua oração. Eis a razão porque Deus não ouve as orações dos ímpios. E aqui é no sentido de ouvir e atender, dar atenção. Como Davi diz no Salmo 66, 18. Vou fazer essa leitura aqui na NVI. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Não ouvi o clamor da nação de Judá, fazia parte do castigo divino. Ouviu bem isso? Não ouvir as nossas orações faz parte da disciplina, do castigo divino, que era remedial e não apenas retributivo. Nesse sentido, o povo deve admitir que a rebelião contra Deus foi a causa da sua humilhação e pesar entre as outras nações da terra. Versículo 45. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Diga, Senhor, como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. É verdade, Deus os fez refúgio e o lixo entre as outras nações. Isso é uma reversão muito grande daquilo que está no Salmo 48, que nós vamos cantar aqui no final da mensagem. Como Deus derrubou Jerusalém, meus irmãos, fazendo-a refúgio e lixo entre as outras nações. Agora, se vocês bem conhecem a Bíblia, sabem que os apóstolos também foram tratados assim. Lá em 1 Coríntios 4,13, como refúgio, como lixo. Eles foram considerados, os apóstolos foram considerados a escória, o lixo entre as nações. Mas eles se regozijavam disso, pois eram inocentes. Aqui é uma diferença muito grande, meus irmãos. Eles eram inocentes. Judá, pelo contrário,
era culpada de seu pecado e merecia ser humilhada entre as nações, como o mais vil dos povos que tinha abandonado seu Deus e se voltado para os ídolos. Por isso é que ela também experimentou destruição total. Versículo 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Vejam como isso está bem retratado em Lamentações 2, acompanhe a leitura aí, Lamentações 2, 15 e 16. Diz assim: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Eles estão pasmos. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoremo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achámo-lo e vimos-lo. Tudo que os inimigos queriam, tudo que os inimigos desejavam, eles olham agora e dizem: esse é o dia. Deus proporcionou esse dia. Devoremos-los. Devoremos-la. E para piorar ainda mais a miséria de Judá, seus inimigos zombavam deles, condenando-os com declarações escarnecedoras. Os destruidores se regozijavam diante da destruição e da miséria, assobiando e rangendo os dentes em profundo e cruel ódio. Esses gestos eram acompanhados por gritos perversos de triunfo. A gente vê muito isso, por exemplo, nas eleições municipais, né? Quando um ganha e o outro perde, lógico, né? E tem aquele desfile na rua, como há esses gritos de zombaria, de triunfo, né? Versículo 47. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Caçados como uma fera por um caçador, sem misericórdia nenhuma, o povo de Judá se encheu de pânico e terror. Eles foram apanhados e destruídos. O terrível trio, espada, fome, pestilência, reduziu Judá a virtualmente nada, a zero. Diante da devastação do povo, o profeta Jeremias chora sem parar. Versículos 48 e 49. E aqui Jeremias está personificando a nação. Dos meus olhos se derrama um torrente de águas, por causa, isto é, em favor da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso. Meu irmão, entenda uma coisa. O coração que ama intensamente, sofre intensamente. Um coração que ama intensamente, sofre intensamente. Por isso, o profeta chora copiosamente. E veja o texto de Lamentações 2:11. Acompanhe essa leitura aí. Ele diz assim, olha as expressões aqui. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma. E o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Olha as três expressões: meus olhos, minha alma, meu coração.
Todas essas são expressões orientais de extrema angústia. São reações de Jeremias, que sofria a agonia dos agoniados. Jeremias chorou até não poder mais. Ele chorava dia e noite. Isso está bem retratado no capítulo 9, lá de Jeremias, versículo 1. Então entenda isso. Isso aqui é importante você entender. O desejo de Jeremias, ao externar sua tristeza, falando dos seus choros, dos seus gemidos, de suas lágrimas, é para que o povo se junte a ele nesse sentimento, para que o povo se apresente assim diante de Deus. Em oração, ele quer liderar o povo na busca pelo perdão de Deus. Está entendendo isso? Ele quer liderar o povo. Ele está dizendo, olha, façam como eu fiz. Façam como eu estou fazendo. Examinem seus caminhos, reconheçam seus erros. Digam a Deus, confessem a Deus que realmente Deus os pôs no pó por conta da sua rebeldia. E chorem, derramem lágrimas. Mas não derrame lágrimas simplesmente pelo sofrimento, mas por ter se rebelado contra Deus. E Jeremias diz, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Digam, Senhor, nós vamos chorar. Não há descanso. Até quando? Aqui vem a maravilha, 50 a 58. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Que lindo, não é? Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Lembre-se que há uma nuvem cobrindo até aquele momento por conta da rebeldia. Mas se eles quebram essa rebeldia, se apresentam humildemente diante de Deus, com choros, lágrimas, arrependimento, não quer dizer que imediatamente Deus vai atendê-los, mas ainda que Deus demore, nós continuaremos assim. É assim que Jeremias está instruindo eles. Nós continuaremos assim, Senhor, porque sem Ti a nossa vida não tem significado. Até que o Senhor atenda e veja lá dos céus. Os meus olhos, 51, os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos, para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim, águas correram sobre minha cabeça. Então disse, estou perdido. Isso aqui também personifica tudo que Jeremias sofreu por conta do povo. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Da mais profunda cova, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que te invoquei. Disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Olha, isso aqui é lindo demais, meus irmãos. Perceba que a sua oração não é sem esperança. Ele chorava, ele orava e esperava com esperança. Esperando, esperei. E esperava com esperança a restauração da parte de Deus e de mais ninguém.
Ele deseja que o povo cativo ore com essa mesma esperança, confiando apenas em Deus. Pois a esperança que depende de Deus não é possível de ser frustrada. Irmãos, confiar em alguém que não seja o Senhor, confiar em ações que não sejam as ações do Senhor, confiar em palavras que não sejam as palavras do Senhor, é candidatar-se à desesperança e à vergonha. A confiança na fidelidade pactual do Senhor não deixava que o profeta Jeremias perdesse totalmente a esperança. Então entenda isso. A forma como Jeremias expressa sua tristeza aponta o caminho para que Judá expresse seu lamento de forma agradável a Deus. Vê a responsabilidade de um líder dizer: siga-me, porque eu sou um seguidor de Jesus. Isto é, o povo de Judá pode lamentar sua dor através do choro, mas ele deve perseverar no Senhor até que ele lhe seja propício, até que do céu ele ouça, como diz o versículo 50, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Caso contrário, meus irmãos, se há choro sem esperança, sabe o que acontece? O choro simplesmente os levaria à murmuração, à ira, à revolta contra Deus, caso, na perspectiva deles, Deus demorasse a ser propício a eles. Mas enquanto o choro está aliado à esperança, esperei até que tu ouças lá dos céus, sem revolta. Pelo contrário, com gratidão e com reconhecimento de que Deus é justo em tudo que Ele faz, que Ele é soberano, mas sem perder a expectativa de que Ele é compassivo, de que Ele é misericordioso e que Ele vai atender um dia. E por isso espero com esperança. Notem que essa forma de lamentar é muito diferente do lamentar dos incrédulos em seus sofrimentos. Nas severas adversidades, os incrédulos sofrem, choram, se entregam à tristeza, mas não buscam a Deus com sinceridade de coração, não se submetem à sua disciplina e muito menos mantêm a esperança. Pelo contrário, com facilidade eles se entregam à revolta contra Deus e ao desânimo e à desesperança pessoal. Irmãos, escuta isso. De todas as aflições, a do coração desesperado é a pior. De todas as aflições, a do coração desesperado é a pior. É uma praga para o que a tem e um tormento para os que o rodeiam. Não tem coisa mais terrível do que conviver com alguém que perdeu a esperança em Deus. Para ele é uma praga, e para aqueles que rodeiam, que têm que conviver com aquela pessoa que não tem esperança em Deus, é um tormento. Porque é uma pessoa amarga, azeda, irritadiça, ansiosíssima, temerosa, pavorosa. Tudo que você pensar de ruim há num coração desesperado, sem esperança de Deus. E você tem que conviver com uma pessoa dessa é terrível. E para ele mesmo conviver nessa situação é terrível. Então ouça, debaixo da adversidade, você pode até chorar,
e chorar abundantemente. E isso não é ruim em si mesmo. Isso não é ruim em si mesmo. Uma tristeza sem lágrimas é perigosa e muito mais difícil de curar. Mas enquanto você chora, não pode perder a esperança. Que Deus do alto céu olhe para a sua miséria e lhe seja propício. Se você perder a esperança, é o fim. É o fim de tudo. E era assim que Judá devia proceder. É isso que Jeremias está ensinando a Judá. Um clamor por perdão a Deus. Que quando Deus perdoasse, tudo mudaria. Tudo mudaria. Ele ia experimentar a paz de Deus. E isso faria toda a diferença. Isso faria toda a diferença. Ainda que o castigo continuasse por um tempo, como vai continuar até os 70 anos. Mas mudaria tudo. Se temos a paz de Deus, somos capazes de enfrentar qualquer coisa, meus irmãos. Sem a paz de Deus, não somos capazes de enfrentar nada. Porque sem a paz, não temos esperança. Não temos esperança. Então, um clamor esperançoso ao céu envolve, em primeiro lugar, clamar pelo perdão divino. Em segundo lugar, preste atenção, que parece algo paradoxal, clamar pela justiça divina. Versículos 59 a 66. Aqui, o profeta Jeremias apela ao conhecimento de Deus. Preste atenção nesse detalhe. Ele apela à onisciência de Deus. Por isso que eu digo, olha, se você não conhece Deus, você vai ficar no desespero, porque você não sabe como apelar. A esperança só no Senhor, a restauração só no Senhor. Aí você vai atrás dos homens, buscando uma saída. E não vai encontrar, a coisa vai se enredar ainda mais, vai piorar ainda mais. Isso prova a sua rebeldia contra Deus, a sua falta de confiança em Deus. O profeta Jeremias apela ao conhecimento de Deus para mostrar o sofrimento do povo de Deus nas mãos da perversa Babilônia. Olha como ele começa aqui no 59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Olha, Jeremias tem convicção de que em um universo moralmente ordenado, a injustiça sofrida pela Babilônia não ficaria despercebida. Aos olhos do Deus que tudo vê e a quem todos devem prestar contas, como diz Hebreus 4,13. Então entenda por que ele faz esse apelo a Deus. Como a justiça divina ainda não havia chegado à Babilônia, a Babilônia está numa boa. Ainda vai passar 70 anos até que os medos persas cheguem lá. Como a justiça divina não havia chegado à Babilônia, o povo de Judá começa a pensar que Deus era indiferente ao sofrimento deles. A nação no cativeiro vivia o sentimento de que o Senhor não prestava atenção à sua aflição, que ele não tinha compaixão, que ele havia abandonado o seu povo à própria sorte. Mas as coisas não são o que parecem. Deus tinha fielmente registrado cada injustiça cometida pela perversa Babilônia. Escuta isso. Crer nisso era importante
para que o povo cativo não viesse a duvidar da justiça divina e, consequentemente, perder a esperança. Que coisa! A certeza da justiça divina era algo que ia manter a esperança daquele povo. Deus vai castigar a Babilônia, e no castigo da Babilônia nós seremos libertos. Porque Deus é Deus justo, e Ele viu todas as injustiças que a Babilônia cometeu. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando a alma é consciente de que o Senhor está ciente da injustiça que ela vem sofrendo, ela é animada com coragem. Estou sozinho, ninguém me dá razão, parece que ninguém vê a minha causa, mas quando a alma está ciente da injustiça que ela vem sofrendo, de que o Senhor conhece tudo isso, que o Senhor viu cada detalhe da sua injustiça, essa alma é animada com coragem e ela espera pacientemente o tempo da vingança e do livramento de Deus. Tudo isso infunde esperança. Jeremias reconhece que Deus é o vingador do seu povo. Ele reconhece que a nação de Judá enfrenta uma situação de muita necessidade, mas sua confiança em Deus permanece bastante forte. O seu clamor é baseado unicamente na justiça de Deus. Meus irmãos, eu acho isso fantástico. Espera aí, eu estou debaixo do castigo. E eu vou clamar confiando unicamente na justiça de Deus? Sim, porque toda a miséria que estava sobre Judá é parte da disciplina de Deus por sua desobediência. Notem que mesmo assim, Jeremias está incentivando o povo a orar ao Senhor como Deus da sua justiça. O seu clamor aponta para quem? Para Jesus Cristo, aquele que em Jeremias 23:8 é chamado de o Senhor justiça nossa. É nele, é na justiça que Deus fez, nele que está toda a nossa esperança. Jeremias continua apelando aqui ao conhecimento de Deus, a fim de que a justiça seja exercida contra a Babilônia. Ele chama Deus para defender a sua causa, mesmo sabendo que é Ele que trouxe o castigo. Versículos 60 e 61. Viste a sua vingança toda? Olha essas expressões, viste. Ele está apelando à onisciência de Deus, ao conhecimento de Deus. Viste a sua vingança toda? Todos os seus pensamentos contra mim. Olha só isso, meus irmãos. Senhor, tu viste todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor. Todos os seus pensamentos contra mim. Outra vez. Jeremias está falando em nome da nação. E ele está pedindo que Deus reconheça não só a maldade que os babilônios fizeram, mas também a maldade que eles teriam feito, a qual eles planejaram e fizeram o que puderam para executar, ainda que não puderam concretizar os seus atos, porque Deus é misericordioso e não deixou que eles consumissem completamente. Mas eles intentaram isso em pensamento. Vamos arrasar, não vamos deixar uma agulha no... Não vou nem usar essa expressão. Não vamos deixar uma só pessoa em Judá. Não, Deus vai conservar o remanescente. Deus não deixou que eles fizessem isso.
E Jeremias está dizendo: Senhor, viste o que eles pensaram contra mim. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Porque no julgamento divino, as intenções dos homens são consideradas como se fossem atos. Como se fossem atos. Senhor, eu não quero apenas que tu julgues os atos, julguem também as intenções que eles tiveram contra mim, que não puderam concretizar, porque tu não deixastes. Mas se tu deixaste, eles iriam nos eliminar completamente. Ele diz: Senhor, o teu olhar penetrante vê o coração de cada um e julga pela reta justiça, recompensando-os segundo as suas obras. Olha, irmãos, o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Deus com certeza recompensará os justos, não somente pelo bem que eles fizeram, mas pelo bem que eles se esforçaram para fazer, apesar deles não poderem realizá-lo. As boas intenções também contam no tribunal de Deus, na hora dele recompensar. Senhor, eu desejaria tanto fazer isso, me esforcei ao máximo, mas não consegui. Mas isso não fica sem recompensa diante de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Observe que você deve considerar, para o seu terror e tremor, que Deus conhece todos os seus pensamentos de vingança. Todos os pensamentos de vingança que você tem em sua mente contra os outros, que você talvez nunca falou a ninguém, mas Deus conhece todos os pensamentos de vingança. E por isso você não deve permitir esses pensamentos nem abrigá-los. Mas Ele também conhece todos os pensamentos vingativos que outros possam ter infundamente em suas mentes contra você. E porque Ele conhece, você não deve temê-los, mas deixar que Deus lhe proteja deles. Tremendo isso, né? Tremendo isso. Jeremias continua, meus irmãos, dando mais detalhes sobre o abuso da Babilônia, a fim de que o Senhor intervenha contra eles, ou contra ela, né? Ele está fazendo peso no juízo. Versículo 62. Vou acrescentar aqui para você entender. Ouviste, que faz a ligação com o anterior, ouviste as acusações dos meus adversários, e o seu murmurar contra mim o dia todo? Ouviste, Senhor, as palavras persistentes de deboches e zombarias proferidas dos lábios daqueles que se levantaram contra teu povo? O dia inteiro, Senhor, ouvistes? Meus irmãos, a gente canta o Salmo 137 e às vezes não sabe bem a profundidade daquilo que estamos cantando. No Salmo 137, no versículo 3, diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos, aí vou abrir um parênteses aqui, para zombar ou atormentar, nos pediam canções. Ouviste, Senhor, as suas palavras de zombaria. E como é que eles zombavam? Pedindo canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Meus irmãos, Babilônia não é o lugar certo, nem o momento apropriado para cantar os salmos. Como eles poderiam ser alegres neste país, longe da terra prometida? Entoai-nos alguns cânticos de Sião, pediam os babilônios. Meus irmãos, cânticos de Sião são cânticos que falam da grandeza de Jerusalém,
de Sião, do templo ou da proteção que o povo de Deus encontrava nele. Os destruidores de Jerusalém pediam que os judeus cantassem alegremente sobre a glória daquela cidade e do poder protetor de Deus. E isso configurava uma zombaria cruel. E ele está dizendo: Senhor, ouviste o que eles falam? Como eles zombam de nós? Como cantar da glória de Jerusalém? Como cantar da proteção de Deus, se a cidade está arrasada e eles estão ali no cativeiro? Versículo 63. E aí agora ele está apelando mesmo à onisciência de Deus. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção, canção de escárnio. O Senhor contemple as suas ações. Senhor, contemple o curso normal da vida deles. O dia a dia, como é que eles vivem, Senhor? Observem que eles se deitam à noite e se levantam pela manhã. Observem quando eles fazem isso. Observe quando eles se sentam durante as refeições e se levantam. Porque nestas ocasiões, eles estão sempre meditando maldades contra o povo de Deus, ou falando mal deles. Tremendo isso, né? O povo de Deus na Babilônia era objeto de canções de escárnio, nas suas alegres festas e reuniões regadas pela bebida. É nessa circunstância que Jeremias, apelando para a onisciência de Deus, pede que Deus os observe. Como diz o Salmo 139, versículos 1 e 2. E aqui eu quero fazer uma observação. Preste atenção. O contemplar divino, o observar que Jeremias está pedindo, não significa apenas que Deus prestaria atenção especial ao comportamento deles, mas sim que ele observaria e puniria a Babilônia pelo seu escárnio. É isso que ele está pedindo. Jeremias apela à justiça de Deus para mostrar o modo perverso e maldoso como a Babilônia tratou Judá. Vejam o versículo 64. E ele diz assim: Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Você consegue entender aqui o que ele está dizendo? Ele está olhando para o futuro, lá adiante, para o dia em que o povo de Deus será vingado dos seus inimigos. Ele confia que Deus vai lidar com eles de acordo com a lei da retaliação e retribuí-los de acordo com o que haviam feito. Deus fará com eles o que eles fizeram ao povo do Senhor e a outros, como diz Jeremias, capítulo 50, versículo 15. Gritai contra ela. Jeremias já vê essa cena profeticamente. Babilônia destruída. Como Babilônia gritou contra o povo de Deus em triunfo, ele está dizendo: gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes. Estão na terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela me fez. Entenda, as palavras imprecatórias de Jeremias, isto é, as maldições que Jeremias lança sobre os babilônios, não devem ser entendidas como expressão de alguém que está irado, que deseja a vingança por si mesmo, mas como as palavras de alguém que está identificado com os sentimentos do próprio Deus. Assim como o salmista canta o Salmo 137.
Foi um zelo santo pela glória divina que impeliu Jeremias a intimar a perversa Babilônia ao assento do julgamento de Deus. Irmãos, orar os salmos imprecatórios é negar o próprio direito de vingança e deixá-lo para a sabedoria e a justiça de Deus. Daí a legitimidade desses salmos. Por isso, Jeremias, falando em nome da nação de Judá, impreca os justos julgamentos de Deus sobre os praticantes da iniquidade e diz: pague-lhes segundo as suas obras, dá-lhes conforme as obras das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Isto é, como eles praticaram mal, faze-os sofrer o mal. Como eles praticaram a violência, faze-os sofrer a violência. Ele disse: não, mas isso é coisa lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Não, meus irmãos. Paulo reproduziu esse mesmo sentimento em 2 Timóteo 4,14, ao dizer: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Irmãos, a oração de Jeremias está de acordo com o Salmo 94, os versículos 1 e 2, que diz assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. O clamor por justiça contra a crueldade da Babilônia, no tempo de Deus foi respondido. E é isso que o salmista canta no Salmo 137. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E esse foi o destino da Babilônia, meus irmãos, quando os medos e os persas a conquistaram. O profeta Isaías havia profetizado esse juízo. Abra comigo Isaías, capítulo 13. Esse é um texto maravilhoso. Isaías 13. Versículo 1. Diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Para resumir, vamos para o versículo 16 a 19. Que sentença é essa? Que sentença é essa? Vejam que o salmista, no Salmo 137, não canta sem razão. Sentença é essa: suas crianças serão esmagadas perante eles. Aqui é a sentença contra a Babilônia. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. As mulheres grávidas serão furadas com a espada. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Jeremias afirma aqui, finalizando já, entrando para o fim, outra coisa importantíssima, ele pede que Deus faça com a Babilônia. Versículo 65, preste atenção a esse versículo. Não é só o castigo físico que ele está pedindo. Tu lhe darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. O que quer dizer isso, meus irmãos? Para quem vai morrer, que adianta estar cego de coração? Mas não é isso não que ele está dizendo. Ele
está dizendo o seguinte: Deus, em sua justiça, dará à Babilônia aquilo que causará tristeza de coração. Isto é, julgamentos e punições que serão graves para eles. Deus lhes dará música, mas de outro tipo, uma canção triste. Mas também Deus lhes dará cegueira espiritual, dureza e estupidez de coração, para que não vejam os males que estão vindo sobre ele. Quando Babilônia foi atacada, ela estava em farra. Ela não conseguiu perceber o juízo, nem percebia como escapar deles. Isso é terrível, meus irmãos. O que Deus faz com o ímpio? Deus dá estupidez de coração para que ele não perceba que o juízo está chegando e nem perceba como pode escapar desse juízo. E era isso que Jeremias estava pedindo, e de fato, Deus respondeu na íntegra a sua oração. Eles estão numa farra quando eles são tomados de assalto e completamente destruídos. Irmãos, escutem isso. Não há maior maldição do que ser entregue à cegueira que ignora o juízo de Deus. Isso foi o problema de Judá. Ela não atentou para o seu fim. Estava bem tranquila, então ela teve uma surpresa enorme. Lá do norte, como viria a Babilônia? De mais de 1000 quilômetros. Mas fazer um empreendimento tão caro de guerra desse para atacar Israel? Mas lá ele determinou que atacaria Israel. Por quê? Porque Deus decretou isso. Deus pôs isso no coração deles. Então, meus irmãos, é terrível a maldição de ser entregue à cegueira que ignora o juízo de Deus. É aquela pessoa que está vivendo em pecado. E aqui, quando a gente fala em pecado, não quer dizer necessariamente que seja o pecado do 7º mandamento, do 8º mandamento, adulterando, roubando, né? Ou do 6º mandamento, matando. Não, há tantos outros pecados de pessoas que estão dentro da igreja, cegos ao juízo de Deus. O juízo de Deus vai se abater imediatamente sobre ela, e ela não tem como escapar, como um pássaro apanhado na armadilha, assim ela será. E ela confia, porque está na casa do Senhor, que será livre. Ela está usando o mesmo refrão lá do povo de Judá: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Terrível. Repentinamente, a ruína se abaterá sobre ela. Subitamente ela será quebrantada sem que haja cura. E esse foi o problema de Judá. Versículo 66, último versículo. Jeremias diz: na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Perceba, a ira santa de Deus é a esperança de Jeremias e dos fiéis de Judá. Que coisa, hein? Essa não é a mensagem que a gente ouve por aí com facilidade, né? A ira santa de Deus é a esperança de Jeremias e dos fiéis de Judá. Jeremias sabe que o Deus que odeia o pecado e que é justo juiz executará a vingança. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, conforme Romanos 12, versículo 19, aliás. Então, no dia da vingança do Senhor, os inimigos de Deus, presta atenção, no dia da vingança do Senhor, os inimigos de Deus não serão apenas afastados do conforto dos céus visíveis,
mas eles serão excluídos da felicidade dos céus invisíveis, que são os céus do Senhor, os quais são indignos de serem levados. E é isso que Jeremias está pedindo. Eliminados de debaixo dos céus, do céu visível e do céu invisível. Concluo, irmãos. A destruição experimentada pela nação de Judá revela um fato surpreendente a respeito de Deus. Qual é esse fato? Preste atenção. O fato é que Deus está sempre disposto a fazer o que for necessário para restaurar a comunhão de seu povo com Ele. Isso aqui é tremendo, né? O povo de Judá se afastou muito do Senhor. Não porque desprezasse a religião. Ao contrário, eles eram bastante dedicados à religião. Eles perseveravam em grande parte nos rituais descritos na lei, reunindo-se no templo todas as semanas para oferecer sacrifícios, para guardar o sábado. Entretanto, durante o restante da semana, ignoravam os mandamentos divinos. Esqueciam-se do que Jesus mais tarde chamaria de o mais importante da lei: justiça, misericórdia e fé. Em essência, os filhos de Judá confundiam meios com fins. Prestem atenção nisso. Em essência, os filhos de Judá confundiam meios com fins. Esqueciam que os sistemas de sacrifícios, o sábado, o templo e até mesmo a lei eram simplesmente meios para um fim muito mais importante: conhecer e servir a Deus. Entramos aqui, meus irmãos, para adorar, para conhecer do Senhor, e saímos para servir. Eles esqueciam isso. Portanto, chegou a hora em que o Senhor decidiu retirar esses meios. Retirou o templo, retirou as festas solenes, retirou o sábado, retirou o rei, que era algo importantíssimo para a nação, retirou os sacerdotes, retirou os profetas. Embora essas coisas fossem bastante valiosas e importantes, Deus agiu assim para chamar a atenção do povo e recuperar a afeição de seus filhos. Meu irmão, você também precisa ter cuidado para não confundir meios com fins. Atividades e outras coisas têm seu valor, mas não são o sentido da vida. A comunhão genuína com o Senhor é o que mais importa. E Ele irá fazer o que for necessário para te lembrar isso. Ouviu bem? Ele irá fazer o que for necessário para te lembrar isso. Isso é razão para você temer e tremer, porque assim como Judá, você também receberá o juízo pela ingratidão e o desprezo à sua lei, a lei do Senhor. Então, irmão, quando Deus se move em juízo, seja qual for o recurso que você busque, no qual você confia que o salve, ele será comprovadamente inútil. A vara da ira de Deus cairá de forma irresistível e devastadora, e você não poderá evitá-la e nem suportá-la. Portanto, não pense que a demora de Deus em aplicar o seu julgamento significa que não haverá punição, ou que Deus não vê tudo o que você tem feito, todo desprezo que você tem dado ao Senhor e à lei do Senhor. É tolice presumir que Deus, por ser amoroso e compassivo, deixará de punir o pecado. A única forma de você escapar é aqui e agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com a ajuda da palavra de Deus, fazer o autoexame.
Sem esses dois instrumentos, você não pode fazer o autoexame, porque você sempre vai ver coisas boas na sua vida. Mas a palavra de Deus vai te mostrar as coisas ruins. E o Espírito Santo vai te convencer do seu pecado. E por isso você tem que fazer o autoexame auxiliado por esses dois instrumentos. Feito esse autoexame, você deve arrepender-se dos seus pecados, retornar ao Senhor, emendar seus caminhos, clamar pelo seu perdão. Essa é a única forma de você escapar, é arrepender-se com sinceridade e passar a confiar em Cristo para a sua obediência. Saber que sem Ele, você nada pode fazer. É pedir que Ele transforme o seu coração, porque senão você vai voltar a praticar os mesmos pecados que você se arrepende aqui agora. Que Ele mude o seu coração, para que no dia do juízo, você não seja encontrado como alguém que viveu desprezando a lei de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, amém, amém.